Toda vez que o Conor McGregor apronta das suas, a galera já começa a dizer: ah, esse cara aí tinha que estar no wrestling, ele é muito bom. É só ele conceder uma entrevista mais polêmica ou mostrar que sabe como se vende uma luta que com toda certeza vai aparecer alguém tentando encaixá-lo em nosso cenário. Eu, menino Tanaka, que não entendo de trash talk, mas sou um lixo falando, vou comentar um pouco sobre essas ideias do pessoal, mas só quando o meu DJ, por favor, tocar essa desgraçada, polêmica e controversa vinhetinha! Vamos! Antes de eu falar do tema propriamente dito, cabe eu fazer um adendo que eu não creio que exista a chance do McGregor praticar o wrestling. Pelo menos não a tempo completo. Apesar de eu ser um fã de wrestling, eu tenho que admitir que ele, como estrela, poderia agregar mais ao wrestling do que o wrestling poderia agregar a ele. Ao contrário do boxe, que é um esporte muito mais prestigiado e aclamado por natureza. E que apesar de ter feito aquela freak fight lá do McGregor contra o Mayweather, gerou dinheiro pra um cacete e é isso que importa no final. Jamais, qualquer que fosse o combate que o McGregor pegasse no wrestling, conseguiria chegar ao menos perto das cifras que essa luta de boxe aí chegou. Mas trabalhando em cima da hipótese do e se, digamos que o Conor McGregor quisesse, por pura realização pessoal, entrar no mundo do wrestling. Recentemente, inclusive, o Ken Shamrock, que é uma das principais e maiores referências neste aspecto, comentou que seria difícil para o McGregor fazer essa transição de um esporte de combate para um esporte de entretenimento, apesar de ser possível para todo mundo se adaptar. O maior problema que eu enxergo para o Conor McGregor entrar a tempo completo no wrestling é o tamanho dele, tanto o tamanho em si quanto o tamanho da marca. Ele se tornou um nome grande demais, até mesmo para a própria WWE, que talvez seja a única capaz de comportá-lo. Mas aí nós chegamos ao ponto em que ele precisa ser uma figura de topo. Dentre as figuras de topo da WWE, você não enxerga ninguém do tamanho físico do Conor McGregor. Só para efeitos de comparação, o Conor mede mais ou menos ali 1,75 m e pesa 70 kg. O Enzo Amore, por exemplo, mede em torno de 1,80 m e pesa 91 kg. Como é possível traduzir a dominância e o impacto do tamanho do nome do Conor McGregor se ele tem um porte físico menor que uma das maiores piadas da WWE? É um nome do tamanho de um Brock Lesnar presente no corpo de um lutador da divisão Cruiserweight. Além deste empecilho, um problema que teria de ser enfrentado seria a personalidade do próprio Conor. Será que ele realmente compreende o que é o wrestling profissional? Eu falei aí na semana passada no vídeo do Batista que esse era um dos aspectos mais importantes para qualquer mas não é simplesmente compreender a definição que é um espetáculo. Cada qual tem o seu lugar e temos que trabalhar com coisas como psicologia, como selling dentro do ringue, que são importantes para a fluidez do combate. O Conor precisaria entender que ele não entra no ringue para matar um amiguinho, mas sim para entreter o público. Eu duvido muito que a personalidade dele permita que ele venda golpes ou pelo menos seja colaborativo para a imagem assim do oponente, o que é um grande problema quando tratamos da nossa arte. O Conor McGregor esteve assim em rivalidade, entre aspas, né, com o José Aldo, que por anos foi temido dentro dos octógonos e o McGregor fez ele parecer um completo retardado na preparação para a luta. No wrestling, o mais básico dos princípios é que para parecer forte, o outro não precisa parecer fraco. Será que o McGregor teria interesse de fazer o outro parecer forte, mesmo que menos que ele? Eu aposto que não. Os tempos são outros. Na época do Ken Shamrock na WWE, o MMA não era rigorosamente nada comparado com o wrestling profissional. Mas hoje nós estamos com as faces da moeda trocadas e o wrestling é quem não encanta como antes. Nomes como Tom Lawlor ou Matthew Riddle fizeram a transição principalmente
somente por gostarem da arte e por compreenderem que não é simplesmente você pisar no ringue. Você tem que gradativamente se preparar para se exibir em alto nível, algo que talvez até a própria Ronda Rousey venha a fazer em um futuro próximo. Mas nos três, nós vemos a paixão pelo entretenimento esportivo, e até no caso dos homens, um caso de não obter o sucesso esperado ou a construção de um nome gigantesco dentro dos octógonos. Eles enxergaram melhores oportunidades e mais segurança dentro dos ringues. Então, se a gente, como fã de wrestling, fizer uma análise minimamente racional, nós vamos perceber que não há nenhum motivo sequer para que um homem de 29 anos, sem experiência no assunto e ganhando uma baita de uma fortuna na sua área, querer se meter nessa furada. Apesar de que, nas nossas bucagens imaginárias, com certeza ele é um nome que se encaixaria em qualquer plantel, principalmente pela habilidade de vender uma luta e de gerar hit. Se a gente desconsiderasse tudo isso que eu falei antes e pensasse só em vender e hit, com certeza seria uma contratação acertada. Só que entre ele servir e ele querer, há um abismo gigantesco. Na minha ótica, ele serviria bem mais para o negócio como um manager ou uma personalidade televisiva. Se é pra gente extrair o melhor e mais plausível do McGregor, a gente simplesmente dá um microfone pra ele e deixa o próprio nome dele vender os ingressos. Imagina um dia, assim, o Matt Riddle largando a maconha e assinando com a WWE, e ele tendo o McGregor do lado pra encher o saco. O Matt Riddle, sem dúvida, seria um dos maiores nomes que o wrestling profissional gerou na década e quiçá no século. Por tamanhos e personalidade, eu enxergo que o Conor se adaptaria bem melhor a um papel que teríamos certeza que ele geraria problemas, mas problemas bons para o negócio, aquelas polêmicas suaves que chamam a atenção da grande mídia. E você, amiguinho e amigola aí de casa, o que é que você pensa sobre isso? Deixe seu comentário se o Conor McGregor realmente é bem-vindo no nosso cenário e se existe essa possibilidade de um dia ele pintar nos ringues da WWE, por exemplo. Deixe a sua sugestão para os próximos vídeos de opinião e não esqueça de deixar o seu like maroto aí para que o YouTube saiba que você gosta desse tipo de conteúdo e sempre esteja sugerindo para você. Aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações toda vez que pintar vídeo novo por aqui. É vídeo novo toda quarta e todo domingo, tá certo? Tchau, tchau, galera! Fui!